Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos continuar a nossa análise ao mercado e respectivamente ao plantel do Futebol Clube do Porto. Passou uma semana e pelo menos da parte que fizemos na parte 1 está tudo igual, portanto vamos continuar, portanto não há nenhuma menção a fazer porque continua tudo igual. Vamos então focar-nos do meio campo para a frente como estava prometido. Nós vamos acabar por analisar isto conforme o sistema tático do Sérgio Conceição, não é? Sim. Portanto, a gente vai se basear no 4-4-2. Não quer dizer que os jogadores não possam fazer outras posições noutros sistemas, porque são jogadores... Sim, e até pelos jogadores que eventualmente o Sérgio pode vir a contar, podem também levá-lo a outras opções. Podem, e até vamos abordar isso, acho que faz sentido. Vamos focar-nos na outra posição do meio campo, não é? Agora, tanto o companheiro do trinco, não é? Pelo menos aquele duplo pivô que o Sérgio Conceição costuma apresentar. E apresenta algumas soluções. A verdade é que sai o Herrera, não é? Isto é preciso dizer. É baixa, portanto é grande baixa até se calhar do Porto este ano, a par do Brahim. Na minha perspectiva, até se calhar seria mesmo o lugar que o Futebol Clube do Porto teria que reforçar. Com um jogador consagrado já. Sim, com um jogador já feito, eu julgo que sim. Nós temos como opções o Sérgio Oliveira, que regressa. É aquele caso que é um bocadinho estranho porque é que saiu, não é? Pronto, calcula-se que... Eu volto a recordar, eu já disse, até já reforço um bocadinho, parece já um bocadinho obsessão minha, a grande dupla do Sérgio Conceição, que deu o título ao Porto no primeiro ano do Sérgio Conceição, foi o Herrera e o Sérgio Oliveira. Eu concordo. E depois o Sérgio Oliveira foi um bocadinho vítima do regresso do Danilo, evidentemente que o Danilo... Do meu ponto de vista, é o Danilo. Devia ter-se afirmado mais gradualmente. Sim. Até fruto da lesão. Sim, acabou por ser metido logo ali um bocadinho à pressão e a fazer o tempo todo. Mas pronto. Sim, a gente comentou isso. Comentámos isso. Portanto, temos o regresso de Sérgio Oliveira, que até pode entrar já de caras na equipa. Até pode ser ele a solução. E eu acho um jogador já... que conhece bem o modelo, conhece bem a casa. E também faria uma dupla com o Danilo, até uma dupla também que poderá ser interessante. Temos o Oliver, pode ser o Oliver a pegar... Eu pus aqui o Oliver, claro que o Oliver pode jogar mais à frente como número 10, mas tem jogado aqui como duplo pivô, não é? O Oliver pode também ser aqui o ano do Oliver. Pode ser o ano do Oliver. Eu recordo que o Oliver já fez dupla com o Danilo Pereira na época do Nuno Espírito Santo. Acho que são dois jogadores que podem não combinar muito, se bem que o Oliver, a verdade é que também está muito diferente. O Sérgio Conceição está a transformar o Oliver com um jogador com um pequeno motorzinho, sempre a solicitar, sempre constante no jogo. Passa muito mais um bocadinho disparate da comparação, mas faz-me um bocadinho lembrar o Anderson, quando esteve no Porto, que era o 10, do meu ponto de vista era o grande 10 do Porto. E que depois foi um bocadinho sacrificado pelo Ferguson no United, a jogar um bocadinho quase como um 8, ali um vai-bem, um jogador de todo o terreno também ali a distribuir jojogo, mas que também tinha qualidades para isso. Mais explosivo, mais atlético também. Sim. O Oliver não é tão... Mas aqui nós podemos também, nesta hipotética dupla, Danilo-Oliver, tínhamos que contar com o Danilo um bocadinho o topa tudo, o trava tudo ali no meio campo, não é? Claro. O tal polvo que era o Fernando, que também pode ser o Danilo. Pois é. O Oliver também defende mais. Também defende mais, sem dúvida. Recordo que esta temporada que passou, o Oliver até fez muitas vezes dupla com o próprio Herrera. Sim, o próprio Herrera. Isso chegou a acontecer e formaram uma excelente dupla em alguns momentos, portanto... Sim, este também poderá ser o ano em que a gente olha, é agora ou nunca, Oliver. Pode ser aqui o espaço dele. Eu recordo que o Porto fez um investimento de 20 milhões no Oliver. E o grande ano do Oliver foi com o Lopetegui. Foi o primeiro. Eu nunca mais consegui. Eu gostei muito deste ano. Nós ficámos com uma grande saudade do Oliver quando ele teve que ir embora porque não era jogador do Porto. Ele estava emprestado. Portanto, oxalá que sim. É um jogador que acho que toda a gente tem simpatia e reconhece qualidade, mas parece que falta sempre qualquer coisa. Ele gosta de jogar no Porto. Gosta muito. Ele está contente por estar no Porto, mas... Sim. Temos depois também soluções mais de equipa B, vou dizer assim desta forma, mas não com respeito. O Bruno Costa, que é um jogador que está sempre aí
fez parte do plantel, foi jogando alguns jogos, o ano passado até inclusivamente na última fase da temporada, no último terço da temporada, foi solução para alguns jogos, foi entrando várias vezes. É um jogador e é um jogador também sempre muito que joga, eu não o vejo a jogar mal. É isso. Faz-me lembrar um bocadinho, sendo um pouco diferente, mas um bocadinho também agora falhou-me o João Moutinho. É um jogador também muito é ali um pêndulo, um jogador que normalmente muito certeiro no passe também. Sim. Eu acho que é um jogador que precisa, e sobretudo para um sistema duplo pivô em que ele se quer, dos dois é o que joga um bocadinho mais à frente, é um jogador que precisa de assumir mais, de aparecer mais, não se esconder tanto. Eu diria que o Bruno Costa, mais jogo. Isso estou de acordo, diria que o Bruno Costa num 4-3-3 estaria muito bem. Num triângulo de meio campo ele estaria muito bem. Repara, o Porto, e se calhar nós vamos ver isto, o Porto se calhar até tem aqui uma grande oportunidade, não sei se o Sérgio vai querer fazer isso ou não, mas tem aqui Sérgio jogadores... E ali já tem jogado também com um 4-3-3. Tem, claro, tem as variantes. Tem jogos decisivos e até internacionais também. Sim. Já tem jogado. Sobretudo na primeira época, viu-se muito até nas Champions, o Porto a jogar em 4-3-3, pode perfeitamente. Portanto, é sempre uma solução. Temos também o Fábio Vieira do Sub-19, e eu estes aqui refiro sempre em último porque sinceramente não acredito que vão figurar no plantel principal. Um excelente jogador, um jogador escardino no meio campo que o Porto não tem. Trazem sempre coisas diferentes, uma precisão incrível, uma intensidade de jogo muito boa. Fez também uma excelente temporada ao nível do Sub-19. Está neste momento no Europeu e não está a fazer a pré-época. Uma pedra angular também na conquista da Youth League. Claramente. Um 8 formidável, um jogador que tem golo também. Só que ele o Fábio Vieira não está ainda a fazer a pré-época com o Porto devido a estar no Europeu, mas eu acredito que possa ser uma solução. Mas tudo indica que o Sérgio o quereria se não fosse ele estar na seleção. Exatamente. O quereria para fazer a pré-época. Claro, eu acredito que sim, era um dos que estaria aqui selecionáveis para esta pré-época. Agora, de facto eu concordo que se calhar o Porto precisava aqui, como tu dizes, de um jogador consagrado. Sim. Sendo o Herrera, eu tenho um bocado de receio que um destes consiga assumir, embora goste muito do Sérgio Oliveira e do Oliver, e acho que eles podem ter essas condições. Eu até diria que se ficarem não estaremos mal servidos também. Neste momento, na minha perspectiva, ao plantel que o Futebol do Porto já começa a ter, acho que há dois lugares que claramente ainda estão em déficit, no meu ponto de vista, que são o guarda-redes, temos que ter um guarda-redes, já falámos nisso no programa anterior, e um grande elemento para o meio campo. A não ser que um destes elementos, se a gente pensar assim, imagina o Porto em 4-3-3. Sim, e se calhar com um 10, como já vamos ver à frente, como um Nakajima, como um Otávio, como o próprio Oliver, como o próprio Romário Baró. Um Sérgio Oliveira, um Bruno Costa não fazem bem, como pode ser esta solução. O meu modelo tático preferido. Claro, e foi o modelo tático do Porto durante muitos anos. Não é? Agora, uma coisa também interessante é mantermos no duplo pivô. Qualquer um destes jogadores praticamente joga nos dois. O Sérgio Oliveira, se for preciso, joga a trinco. O Bruno Costa, se for preciso, joga a trinco. O próprio Danilo pode jogar mais adiantado, o Lume, quer dizer, são jogadores aqui com uma permutação e podem se entender muito bem. Sim, multifunções. E que agora o Sérgio gosta disso. Gosta disso e é muito pedido aos jogadores modernos, digamos assim, esse tipo de qualidades, sem dúvida. Mas a nível assim de 8, de facto, é isto. Agora vamos falar aqui nos extremos, lá está, estes são extremos. A maior parte deles nem extremos são de raiz, não é? Mas já agora também diga-se que no futebol moderno não há propriamente aquele extremo que seja um jogador só agarrado à linha. Pois não. Aliás, até no futebol moderno está a acontecer um fenómeno que também é muito interessante. Normalmente, aquilo que é o 10 é o jogador que é colocado mais junto da linha e que depois também tem esta ambivalência de mais no miolo e mais na faixa. O 10 tem duas coisas. Ou joga da ala para o meio, não é? Exatamente. Ou joga como segundo avançado. Exatamente. Não é? O 10 agora não pode jogar... E no mesmo jogo até pode ter essas duas missões. Sim. Consoante os momentos. Sim, mas pronto, aqui vamos falar... De alguma maneira o Brahim também fazia um bocadinho isso. Pronto, exatamente. Pronto, e podemos começar precisamente por aí. Uma grande baixa, mais um jogador que inacreditavelmente sai a custo zero.
E não é por aqui o Porto e que até o momento ainda nem tem clube alternativo. O Herrera já tem, mas ele para já não se fala de nada. E ele também se especula num clube, o Arsenal. O Arsenal fala-se muito, sim, isso aí. Agora passa a ser um jogador que não nos interessa nesse sentido, embora a gente aprecie como é sabido muitas suas qualidades. O facto é que o Brahimi vai fazer falta e é um jogador que, a par do Herrera, é inacreditável como é que o Porto deixa sair os seus 2 maiores ativos a custo zero. Não é que, de facto, eu não quero estar sempre aqui... era impossível retê-los mais tempo, mas era possível fazer-lhes um contrato e vendê-lo. Claro, assim, e o Brahimi, por exemplo, está a pedir um prémio de assinatura absurdo. Não sei quantos meses, já ouvi falar em 7 ou 8 milhões, já ouvi falar em 20 milhões, quer dizer, também fala-se de tudo e mais alguma coisa, mas, portanto, de facto são preços um bocado incomportáveis. E também foram jogadores que eles próprios não quiseram renovar, de certeza que o Porto tentou renovar, eu percebo isso, mas quer dizer, nenhum clube, isto aqui, por muito que até que o Porto agora esteja a fazer um bom trabalho, parece estar a trazer reforços interessantes e já lá vamos. Normalmente não se pode deixar passar o facto de, quer dizer, isto é a mesma coisa que agora a Juventus deixava sair o Ronaldo e o Dybala, por exemplo, a custo zero. Era a mesma coisa que o Real Madrid deixasse sair o Bale a custo zero. Era a mesma coisa que o Sporting deixasse sair o Bruno Fernandes a custo zero. Isto faz algum sentido? Quer dizer, eu nem me lembro de acontecer os seus 2 maiores ativos saírem a custo zero. Quando isso acontece, ou são jogadores um bocadinho já em fim de carreira, ou jogadores que também em termos de cotação do mercado não têm grande cotação, e que pronto, arrastam-se um bocadinho, também já são quase normalmente suplentes ou até nem são muito utilizados, e pronto, aí acabam o contrato. Mas no caso de um Brahimi e de um Herrera é incompreensível. Até há um bom exemplo rápido para não estarmos a alongar muito, que é interessante, que eu vi a página da Liga dos Campeões oficial do Facebook até fez um post muito engraçado em que dizia que vários jogadores em final de contrato do Porto, até falava no Maxi Pereira, também no Hernani, e vários jogadores que saíram, tinha o Herrera e o Brahimi, queriam algum para o vosso clube, um post para na brincadeira, para os adeptos comentar. Eu por acaso li até assim com alguma atenção, e quase toda a gente falava no Herrera e no Brahimi, ou nos dois, ou num em separado. E obviamente o Herrera era já, o Brahimi, o gajo é muito bom. É incompreensível. Isto é incompreensível, mas pronto. Também é importante que a gente se reforce bem. Claro que sim. Relativamente ao Brahimi, do meu ponto de vista, o grande substituto dele, acho que não me vou enganar, será o Nakajima. Claramente. Para mim, a grande contratação desta época. E eu tenho que elogiar a direção, porque obviamente foi muito bem. E já agora, se me permite também, isto, nós fomos ainda muito críticos digamos, na nossa intervenção anterior, quando focamos um bocadinho aquilo que estavam a ser as contratações para a zona defensiva e até o meio campo defensivo, relativamente à direção, o que é que se estava a fazer. Estávamos até a dar uma imagem com aquela situação que ocorreu com o Bruma, esta imagem de estarmos a ser um bocadinho até enxovalhados, um bocadinho vexados, e eu acho que houve ali um momento em que também, de alguma maneira, eu devo ser justo, foi um bocadinho tocar a reunir e dizer assim, não, agora vamos também fazer aquilo que ainda temos por obrigação saber fazer bem. E acho que nesta fase o Porto está a fazer bem aquilo que lhe compete fazer em termos de contratações. Eles viram o nosso vídeo e então acharam que... Influenciaram-se. Acharam que deviam... Até para... Eu acho que sim, também. Parece estar... Pelo menos não estamos a ver aquelas contratações tipo o Everton do ano passado, o Ianco do ano passado. Até o Zé Luís, que estava a tornar-se uma novela, de repente, cala-te, não fales mais, quando chegar o momento, fala-se. Exatamente. E é assim que se deve fazer. Assim. E o Porto sempre fazia isso. O jogador assinou, já está. Exatamente. Não é bem, pode vir, a mãe não sabe, o pai acha que não deve. Não interessa, já está. Claro. Mas, portanto, não se está a ver pelo menos essas contratações do Ianco e do El que vinham, e o Sérgio, quer dizer, não quero isto para nada. Eles até parecia que estavam a gozar com o Sérgio Conceição e o próprio Mister deve ter dito, vocês vão... É estes reforços que eu quero. Vocês podem, não podem. Claramente, não inventem. Claramente. E pronto, e de facto o Nakajima acho que pode ser o grande craque desta época. É um jogador brilhante. Foi um dos jogadores que eu mais gostei de ver o ano passado no Estádio do Dragão, pelo Portimonense. Um jogador muito mais direto
muito mais incisivo, até para o golo, para a última, para o último passo. E de uma criatividade. E de uma alegria a jogar. Uma capacidade de incrível. explosão excepcional. A todos os níveis, mesmo a pautar jogo, a rematar, a finalizar, Fez uma excelente Copa América. a desequilibrar. Aliás, há um Portimonense antes e pós Nakajima. Claro. O António Folha, coitado, viu-se ali. Aliás, não foi só ele, infelizmente, ainda por cima levaram mais alguns jogadores. Claro. Ali a meio da época, ele ficou ali um bocado. Não, sem dúvida que sim. Nakajima, excelente. Portanto, temos também o regresso do Galeno. Vamos ver se vai ficar, se não vai ficar. Um jogador interessante, fez uma excelente época. Já no Rio Ave. E eu não acredito muito. Acho que é um jogador claramente acima da média. Temos apostado em jogadores tão banais e acho que o Galeno é muito mais do que um jogador razoável. Sim. E ele era o grande desequilibrador do Rio Ave o ano passado, que fez uma boa campanha. Temos também, do outro lado, já os habituais, e aqui novamente podem jogar em várias posições o Otávio e o Corona, não é? Sim, portanto, sim. E depois, um jogador que eu também não sei muito bem onde encaixar, e aqui se calhar passo lá está também para uma alternativa de sistema, que é um jogador que também veio do Sub-19, que é o Romário Baró, não é? E é um jogador que enche o campo todo. Que é o grande craque do Sub-19. É o grande craque. E este jogador tem que ser aproveitado rapidamente. Não vamos estar também agora numa de empréstimo, ou aguenta, ou não sei o quê, porque de repente ele já não está cá. Pois é. Não, o Baró acho que é eficaz. E o Baró, se o treinador disser jogas ali ou jogas acolá, ele em qualquer sítio joga bem. Claro. E de repente também dizer jogas ali e tens que ser taticamente disciplinado, mas também abusa um bocadinho e quando te der para fazer outras coisas faz-se porque tu és capaz de o fazer, não é? Claro. Porque ele é suficientemente criativo e um jogador até em termos físicos também enche o campo todo. Mas este eu acho que ele tem que jogar a 10 e aí o Mário Silva tinha um grande mérito. Ele jogava a 10 atrás do Fábio Silva. E assim, o Baró é um jogador fantástico. Agora lá está, vai se encaixar na ala, vai ser um 10 e vai jogar como segundo avançado atrás do avançado, também pode. O próprio Nakajima faz isso porque é um jogador que tem muito golo. Não se sabe, aqui o Sérgio Conceição tem pano para mangas. Tem pano para mangas, acho que de repente. E ainda há possibilidades, devido ao Luís Dias, que também se diz que está praticamente o extremo colombiano. E um extremo mais a Hernani, que também saiu, não é? Mais. Portanto, extrema antiga, digamos assim. Portanto, há aqui muitas soluções aqui. Quer dizer, acho que o Porto até fica muito enriquecido. Sim. Se vier o Luís Dias, então fica com muita qualidade. Eu até acho o ano passado acho que houve duas lacunas. Não temos o goleador que, tendo a oportunidade, é matador, não perdoa. Não tivemos, do meu ponto de vista, o grande goleador que é matador e não perdoa é o Aboubakar, mas coitado, esteve a época toda no estaleiro. Vamos ver como é que ele vai surgir, oxalá ele surja bem. Vamos ver se vamos ter esse avançado este ano. Mas também falhava outra coisa, era os últimos passos. Era o jogador que provoca a ruptura e que leva que o avançado apareça na cara do guarda-redes e concretize. E não só. Não tínhamos isso. Não tínhamos isso e também às vezes falta muito. Aqueles jogos que estão muito presos por detalhe, tem que vir uma jogada genial. Um jogador que inventa uma jogada, inventa um golo. E o Porto também, muitas vezes, íamos um Brahimi cansado, um Corona cansado e faltava essa explosividade e criatividade. E acho que o Sérgio Conceição, não sei se vai manter um bocadinho aquele jogo de torrencial, vertical, um bocadinho aquela quase pressa de chegar à frente. Eu acho que vai. Eu acho que irá. Isso não é do sistema, é do modelo. É do modelo. Mas ele tem jogadores que lhe dão uma riqueza de soluções fantásticas. E este ano pode mesmo ver-se aqui uma variante tática muito rica mesmo. Muito particularmente pelo facto de ter vindo o Nakajima e pelo facto de poderem subir jogadores da equipa A, um Romário Baró, por exemplo. Não, o Romário Baró é uma certeza, é daqueles jogadores também, para mim, a par do Tomás Esteves, o defesa direito,
e se calhar de um Diogo Costa, que eu até gostava já de o ver a assumir, mas compreendo que seja emprestado, ainda não foi, vamos ver. Mas pelo menos o Tomás Esteves e o Romário Baró são dois jogadores, eu não tenho dúvidas. E estes não há dúvidas, quer dizer, são craques dos pés à cabeça e entram já de caras na equipa, vamos ver. Vamos por último aos nossos avançados. Portanto, temos aqui também muita solução. Não saiu ninguém até o momento. Falava-se até na saída do Soares, mas para já continua. Não sei se sairá. Mantemos o Marega, Aboubakar, que regressa, esperemos nós bem. O Tiquinho. Temos ainda o André Pereira. O Fábio Silva, que sobe do Sub-19, não é? Também, Sub-19, mas que é um miúdo. Ele tem 17 anos. Ele tem 17 anos, mas repare, ele o ano passado marcou nada mais, nada menos que 33 golos. A jogar no Sub-19. Este Fábio Silva deixa-nos assim um bocadinho aquela esperança de virmos a ter um Fernando Gomes. Eu lembro, eu quando era jovem, seguia muito a carreira das equipas juniores. E eu lembro perfeitamente que havia um bocadinho este menu do fim de semana, que era de manhã ver os juniores e de tarde ver os séniores no Estado das Antas. E lembro perfeitamente que o Fernando Gomes na equipa dos juniores, ele era uma coisa louca, ele destroçava as defesas, e depois foi o goleador, foi o Bibota de Ouro no Porto, e um jogador excepcional. E o Porto já não tem assim um grande goleador português, não é? Formado já há muito tempo. E este Fábio Silva é um jogador com uma grande destreza. Não é? Não é um jogador só fixo, só de presença física, não. E sendo um jogador até para o magrinho, tem muita resistência física e força. Ele ganha bolas e é um jogador também muito jovem, portanto, mesmo em termos físicos, pode ganhar outra competição. Muito, muito interessante, que acho que não deve de todo ser desconsiderado. E temos o reforço, e acho que aqui não haverá mais entradas. Não acredito. O Zé Luís, um jogador já pedido publicamente, é sabido que foi pedido pelo Sérgio Conceição. Jogador esquerdino, também não temos nenhum avançado esquerdino. Cabo-verdiano, estava nos últimos anos no Spartak Moscovo, esteve no Braga, não é? Daí que até eu tenho mais memórias dele. Particularmente, também vou ser sincero, não tinha o Zé Luís numa grande... boa conta, ou em grande conta. Também não tinha má conta, mas também não achava, este gajo é um gajo fora de série, não. Agora, acredito que o Zé Luís tenha evoluído, acredito. Ele era titularíssimo no Spartak Moscovo, uma equipa competitiva, europeia, lutou para ser campeão este ano, não é? Marcou, só que lá está, depois os números assustam-me um bocado, que marcou em 30 e tal jogos, marcou 14, 15 ou 16 golos, quer dizer, eu acho que vai ser mais um jogador tipo um Marega, que vai dar muita capacidade física, muita profundidade, muito largo, um jogador móvel, mas se calhar não vai ser falho. Não sei se vai ser isso, percebes? É só essa a minha ressalva. Acho que o Porto precisa de um Zé Luís. Até porque os jogadores da frente têm sido muito castigados com lesões. O Soares, o Aboubakar, o Marega. O Marega ali espremido. Porque é muito espremido, não é? Todos eles são espremidos. Portanto, é preciso mais um cabalão. E no tal futebol torrencial do Sérgio é preciso. E aí tenho confiança no Sérgio que também faça do Zé Luís o que fez do Marega. O Marega, quem é que queria o Marega? Tem muito mais técnica, o Zé Luís. Sim. Portanto, acho que aqui está fechado. A aqui poderão haver saídas. Não sei se... Mas eventualmente um André Pereira. O Fábio Silva é fantástico, mas é tão novinho que se calhar... Pronto, não sei, poderá ser sempre uma opção. Acho que é sempre uma solução para uma taça da Liga, não é? Outro jogo. Acho que sim, porque também é um jogador muito promissor, não é? Sim. Eu acho que nós, aqui em jeito do balanço, também para terminarmos, acho que o Porto do meio campo para a frente tem muitas soluções. E eu aqui a olhar, vindo um Luís Dias, vindo ainda um 8, não se fala, não acredito muito, mas foi-se falando em alguns nomes. O Porto tem muitas soluções. Porventura, esta subida de um jogador júnior pode colmatar um bocadinho essa tal falha do 8, não é? Do tal. Claro. Sim. Vamos ver aqui o que é que o Porto... Vamos ver. Mas há pelo menos aqui
alguma esperança de que está-nos a compor um plantel que realmente necessitamos. Acho que não estamos a inventar. Há pouco tempo atrás não tínhamos essa perspectiva e víamos as coisas até um bocadinho pantanosas, ali não se saía... E há pouco tempo atrás é uma semana. É uma semana, não nos damos a fora do mês atrás e a pré-época já começou. E é assim, eu percebo, vê-se muita malta também no Porto Canal a defender o Porto, obviamente que nós sabemos isto, não é? Nós aqui quando estamos a falar e a criticar, nós sabemos que quando criticam numa televisão pública, numa RTP, numa SIC, numa TVI, etc., naqueles 1001 programas desportivos, é para denegrir o Porto, é para botar abaixo, é para causar a dúvida, obviamente, mas também temos que ser um bocadinho justos e olhar para os últimos anos e que garantia que nós tínhamos que o Porto ia fechar um Nakajima? Não tínhamos nenhum. Não sei, quer dizer, o Porto fartou-se de inventar e contratar jogadores disparatados. É chegado o momento por variedíssimas razões. Começa a haver um reequilíbrio de contas. Começa o Porto a ter um bocadinho mais de capacidade de fogo em termos financeiros. Se não contrata jogadores por alguns milhões, e agora, nos tempos de hoje, 10 milhões não é muito. Não. Se calhar o Porto, há uns anos atrás, com 1 milhão, contratava um Nakajima. Agora o Nakajima já é de 30 ou 40, não é? E até veio baratinho. Embora não tenhamos o passe todo, como é óbvio. E isso acho que o Porto faz bem, mas acho que o Porto faz muito bem. E também está a fazer uma coisa boa. O Zé Luís até 2023, Nakajima até 2024. Sim. Caso não vão eles outra vez sair a custo zero, ao menos deixar-os ficar uns bons anos. Acho que sim. Não, o Porto dá na mesma ideia de ser ainda estar numa aflição, numa corda na garganta. E eu até me rio. Eu até tinha aqui a carta, mas eu vou pôr no vídeo. Eu que tenho o lugar anual no Estádio do Dragão, eu acho muito curioso, mas isto para quem é sócio deve se sentir familiarizado com isso, as cartas que nos enviam aos sócios. Eu acho que é de um clube um bocado desesperado mandar. Nós estamos em julho, já estamos em julho. E mandam-nos as cotas até 3 meses depois, normalmente é isto. E a gente, se quiser, eu nunca faço isso, pago sempre mensalmente, mas se quiser já paga 3 meses para a frente. Por ter lugar anual, o meu espanto, achei piada, quer dizer, parece um clube que está a pedir a esmolinha, por favor ajuda-me que eu estou com a corda à garganta. Estão a fazer isso para todos, mesmo para quem não tem lugar anual. Já para o ano inteiro. Para o ano inteiro. Por amor de Deus, acho vergonhoso, quer dizer, obviamente a pessoa se quiser sabe e paga, e quem quiser paga e faz o que quiser, entende do seu dinheiro. Agora, o próprio clube dizer assim, se quiser pagar até ao final da época, esteja à vontade. Olha, eu achei piada, acho triste por um lado, e quer dizer, parece na mesma esse clubinho aflitinho para ganhar mais uns tostõezinhos. Por amor de Deus, o Porto está a se equilibrar aos poucos, está a fazer muitos milhões na Liga dos Campeões. O Porto tem que simultanemente ser rigoroso nas contas. Isto é quase como o governo da nação, é quase como o governo de cada casa, de cada um de nós. Temos que ser rigorosos, mas simultaneamente temos que ser competitivos. Temos que... Há aquilo que se chama a despesa de investimento. Se nós não temos despesa de investimento, então aí vamos empobrecer. Aí vamos cada vez... E entramos num processo de regressão, não é? No lugar de ser um processo de progressão, ficamos mais depauperados, ficamos sem capacidade competitiva, vamos ficar mais endividados porque não fazemos dinheiro, porque não vamos à Liga de Campeões. Pronto, acho que é óbvio, não é? Acho que em vez de se concentrarem sinceramente em mandar estas cartas para os sócios pagarem 120 euros de uma vez, concentrem-se e bem como estão a fazer em fechar o Zé Luís e os Nakajimas, até por um preço mais baixo, por pouco percentagem do passe. Isso sim é inteligente, isso sim reforça a equipe, isso sim vai levar o Porto a entrar novamente na Liga dos Campeões e a faturar se calhar 80 ou 100 milhões novamente e se calhar a vender no final da época. Isso é que é importante. Acho que até passa uma imagem um pouco ridícula, acho eu, na minha opinião, acho uma coisa um bocado triste. E se fizer isso, que nesta amostra do que fez na última semana, se mantiver com esse perfil de gestão, é de elogiar. E isso só leva a que, de facto,
desportivamente, tornemos a ser o Porto. Claro. O Porto que o Sérgio Conceição merece. Que ainda não teve. Andou 2 anos aqui com a corda ao pescoço. Mas pronto, está fechado. A gente também vai voltar, assim, sempre houver reforços e se calhar mais no final fazer uma análise ao sumo todo. Até um bocadinho também deste percurso de jogos de pré-época. Sim, vamos fazendo algumas análises. O Porto até hoje já jogou, mas com uma equipa amadora, ganhou 6-0. Já gostei de ver um hat-trick do Corona, gostei de ver um gol do Fábio Silva, achei interessante. Vamos acompanhando. Vamos também, se calhar, fazer um comentário ao calendário que já saiu e vamos fazer, se calhar, um vídeo também mais dedicado a isso. A gente vai acompanhando a pré-época. Quanto a este vídeo, acho que está terminado. Pronto, já vimos aqui setor a setor. Há muitas soluções, há ainda posições que precisam de ser reforçadas, nomeadamente as que referimos no primeiro vídeo, né? Essas continuam por reforçar. O resto façam o habitual. Obrigado a todos que têm subscrito. Continuem a partilhar com os vossos amigos. Queremos ser cada vez mais dragões autênticos, mais portistas livres, sem cordas, sem estar amarrado. Falem, deem a vossa expressão, a vossa opinião. Isto é o Porto é assim, o Porto é feito de gente autêntica, que dá a sua opinião de forma livre. Aqui não há lugar à maledicência, há lugar à crítica construtiva, claro. E há lugar a querer sempre o melhor para o Porto. Claro, sempre. Portanto, aqui não está por trás um benfiquista encartilhado a querer botar abaixo de nada. Isto é gente autêntica portista, sócios e apaixonados pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, queremos juntar mais gente assim. Subscrevam, façam gostos, partilhem, vejam-me pelas redes sociais, vejam-nos nos podcasts, iTunes, Spotify, estamos em todo lado. Consultem o nosso site para ver estatísticas se quiserem. E estaremos de volta então para continuar a acompanhar esta pré-época. Até lá. Até lá.